Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, meu irmão, minha irmã. Aqui é o Padre Daniel, da Paróquia de Santana, em São Joaquim e Antônio Carlos. Hoje é dia 8 de março, quarta-feira. A igreja nos convida a meditar o Evangelho de São Mateus, no capítulo 20, versículos de 17 a 28. Naquele tempo, enquanto Jesus subiu para Jerusalém, ele tomou os discípulos à parte e, durante a caminhada, disse-lhes: Eis que estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes e aos mestres da lei. Esta viagem de Jesus para Jerusalém é a última, é a definitiva. Jerusalém era o centro do poder político e religioso daquela época. E como Jesus estava despertando muita inveja e ciúmes das autoridades, Jesus tinha plena consciência que ao chegar em Jerusalém, morreria, daria sua vida para a salvação do mundo. E então Jesus adverte os seus discípulos para que eles fiquem atentos, pois o Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes e aos mestres da lei. E ele se entregou livremente. Teve possibilidade de fugir, de se esconder, de voltar atrás, mas não. Caminhou com liberdade, com entrega e com um espírito de amor, de salvação. As autoridades da lei, disse Jesus, os mestres e doutores, matarão e o entregarão aos pagãos para zombarem do Filho do Homem, para flagelá-lo e crucificá-lo, mas no terceiro dia ressuscitará. No meio de tanta dor e de tanto sofrimento, de tanto desprezo e de ódio, existe uma última palavra de Jesus, que é a esperança, a ressurreição. A mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus discípulos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus falando de toda a sua dor, de todo o seu sofrimento, da sua cruz. E nesse momento em que Jesus abre o seu coração, alguém se aproxima. É a mãe de dois apóstolos, querendo fazer um pedido. Jesus perguntou: O que queres? Ela respondeu: Manda que estes meus dois filhos se sentem no teu reino, um à direita, o outro à tua esquerda. Aqui nós vemos a mentalidade do povo daquela época que aguardava a vinda do Messias, que seria um homem rico, poderoso e vingativo. A mãe dos filhos de Zebedeu acreditava que Jesus seria assim. E por isso, então, pede lugar de destaque. Quem ficava à direita era o general, o que comandava o exército, e à esquerda, aquele que administrava os tesouros do rei. Então ela quer um lugar importante para seus filhos. Toda mãe quer ver seus filhos bem. Toda mãe quer ver seus filhos realizados. E a mãe dos filhos de Zebedeu não foi diferente. Ela pediu os lugares mais importantes para seus filhos. E Jesus disse: Não sabes o que está pedindo. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? E eles responderam: Podemos. Jesus não está falando do cálice com vinho, mas do cálice com sangue, a sua morte na cruz. E eles diziam que poderiam, ou seja, eles queriam, a todo custo, a glória e o poder. Então Jesus disse: De fato, vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é que dará esses lugares àqueles aos quais ele os preparou. Jesus não cria expectativas, não ilude ninguém, não faz nenhuma promessa. Quem quiser servi-lo, quem quiser segui-lo, tem que confiar na sua presença, no seu amor e na misericórdia do Pai, pois foi o Pai quem o enviou. O Pai é bondoso e é amoroso e não deixará faltar nada para seus filhos. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados com os dois irmãos. Ficaram irritados não porque eles desprezaram o sofrimento de Jesus e pediram os melhores lugares, mas ficaram irritados porque estavam com inveja. Também eles disputavam os primeiros lugares. Jesus, porém, chamou-os e disse:
Vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas, e os grandes as suprimem. Entre vós não deve ser assim. Quem quiser se tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, que seja o vosso servo. E Jesus falou da mentalidade da sua época, que reina até hoje. A mentalidade do luxo, do poder, da procura dos primeiros lugares e da fama. Entre os filhos de Deus, entre os cristãos, não pode ser assim. Nós temos que procurar a humildade, o serviço e a caridade. Termina Jesus dizendo: pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida como resgate para muitos. Jesus é assim, veio para servir, veio para amar. E nós temos que imitar o seu exemplo, e não a mentalidade do mundo. Nós temos que seguir o jeito de Jesus, e não as nossas próprias vontades, nossos próprios desejos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.